Bom dia a todos. Vou estranhar um pouquinho, tá? Ficar com o microfone, mas me pediram para usar porque eu não consigo falar muito alto. Então, né, a gente usa, não tem problema. Eu não sei se está contento, mas vamos fazer o possível. O tema que eu escolhi para hoje, eu acho que é um tema que, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai repensando. Porque quando a gente é criança, quando a gente é muito jovem, a gente tem uma ideia ainda das coisas, uma ideia romântica, né? Uma ideia livre de muita reflexão. E à medida que a gente vai vivendo, aprendendo, lendo, a gente vai enxergando as coisas por um novo prisma. E foi com esse novo prisma que, há alguns anos, né, eu, lendo um dos livros, né, da doutrina, eu comecei a pensar sobre esse personagem da nossa história com outros olhos. E eu acho que seria interessante a gente refletir junto, né? E aí eu resolvi trazer, então, um resuminho da história desse personagem, conhecido por todos, né? Mais conhecido da forma como a história nos apresenta. Então, nós vamos falar de Judas. Então, hoje, e há muitos anos, quando se fala de Judas, a gente está falando do traidor, do mau elemento, daquele que não teve a compaixão por Jesus. E a gente muitas vezes fala, né? Às vezes quando a gente sofre uma puxada de tapete, digamos assim, uma traição, a gente fala, fulano foi um Judas comigo. Né? Ou então, quando alguém que a gente sabe que não nos quer tão bem e vem, abraça, beija, a gente fala, ai, beijo de Judas. Né? Porque na nossa cabeça a gente vê Judas somente por esse lado. Só que quem foi Judas? Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso e colocar isso para nossa reflexão. Então, apesar dele ser, até hoje, um mau exemplo, um traidor, a gente tem que pensar que ele foi um dos escolhidos por Jesus. E a gente tem que ver que Jesus escolheu 12 apóstolos entre aqueles que estavam no caminho dele, que foram designados pelo alto para acompanhar Jesus. E existiam características em cada um deles que, embora não constem dos evangelhos, são características bem normais, bem próximas daquelas que nós temos até hoje, né? Então a gente vê o espírito explosivo de Pedro, né? A paciência de João, e a gente vê esse lado traidor de Judas. Mas Jesus escolheu com as imperfeições que cada um tinha, porque ele sabia que para ele passar a lição que deveria ser passada de amor, de caridade, seriam para pessoas iguais àqueles apóstolos, com qualidades e defeitos, com fraquezas, e que deveriam ser os primeiros a aprender, para depois passar adiante. E é assim que a gente vai conhecer um pouco mais de um desses escolhidos.
Dentre os 12 apóstolos, Judas era o único que não era galileu. Ele era filho de Simão, ele veio da cidade de Cariote ou Queriote, e por isso chamavam de Judas Iscariotes, por conta dessa cidade de onde ele vem. E quando ele foi para Cafarnaum, tudo, ele passou a ser chamado dessa forma, e ele já foi para o comércio, né? Quando ele foi para lá, ele foi voltado à venda de quinquilharias, né? Vendia peixe e dedicado ao comércio. E assim ele é escolhido já nessa atividade. Quando ele é escolhido, ele passa a integrar o grupo dos apóstolos. Como ele entendia de contabilidade, ele era o mais instruído do grupo, porque o grupo era formado por pessoas, eram pescadores, eram camponeses, e aí eles não tinham instrução. E precisava de alguém que tivesse alguma instrução, porque eles recebiam ofertas e essas ofertas eles transformavam em recursos para os necessitados. Então precisava de alguém que fizesse o controle, né, dessa bolsa de ofertas e fizesse essa contabilidade. Judas, então, como era mais preparado, foi o escolhido para isso. Só que desde aquela época, Judas já era visto pelos outros apóstolos com uma certa reserva. Eles tinham algumas dúvidas com relação à honestidade, né? Aliás, é uma visão muito comum a todo mundo que trabalha com dinheiro, né? As pessoas muitas vezes olham com desconfiança, né? Eu não sei, aquela coisa, né? Muitas vezes a gente pensa assim, né? Nossa, será que a pessoa está desconfiando de mim, que mexo com dinheiro, né? Hoje, gente, eu mexo com dinheiro, hoje eu disserto com o dinheiro do recanto, né, da casa, né? Não sei, pode ser que tenha alguém que nos julgue, não sei, né? E a gente pensa que muitas vezes a pessoa julga o outro pela própria régua, né? Então, se ela tivesse no lugar, será que ela faria? Né? Se utilizaria desse recurso de uma outra forma? Então, os apóstolos viam com esse olhar, talvez porque alguns deles ali também tivessem essa mesma fraqueza, né? Mas era ele que era o incumbido disso daí. E ele, para multiplicar aquele dinheiro, às vezes ele arriscava, ele aplicava em algum negócio para tentar aumentar, às vezes dava certo, às vezes não, né? Mas era uma característica dele. E ele, além de ser inteligente, instruído, ele era uma pessoa ciumenta e indócil. Ele tinha ciúmes de Jesus. Como Jesus era mais próximo de João, de Pedro, ele sentia ciúmes. Ele queria chamar a atenção de Jesus para ele. E, às vezes, ele acabava tomando atitudes que eram vistas de uma maneira diferente, porque você lidar com uma pessoa ciumenta, às vezes é difícil mesmo, né? Ela vê tudo com os olhos mais aguçados, né? E como ele tinha aquela cabeça de negociante, ele estava pensando sempre em dinheiro, né? Em lucro, né? E ele era uma pessoa muito imediatista, como o comerciante. O comerciante, ele vende, ele já tem que ganhar para ele reinvestir ou recomprar. É uma visão diferente. Né? É diferente daquele que espera os 30 dias para ganhar o salário, ele sabe que é aquilo, ele faz as contas dele. O comerciante não, porque ele não tem garantias. Né? E com isso, acaba, às vezes, ultrapassando um pouquinho aquelas condições que a gente tem que ter para ter uma boa atitude. E como ele era assim imediatista, e ainda por cima era uma pessoa ambiciosa, ele se sentia muito atraído pelos ricos e os poderosos. Então, na cabeça dele, ele não via como poderia ter sucesso a empreitada de Jesus,
se ele lidava somente com pessoas maltrapilhas, famintas. E na cabeça de Judas, Jesus tinha que procurar aquele que tinha condição, né? Nos ricos, nos poderosos, para poder fazer com que o movimento crescesse. E ele ia atrás dessas pessoas, né? Apresentando o movimento. E ele prometia para essas pessoas regalias, né? Olha, eu acompanho Jesus e aqueles que contribuírem com as obras de Jesus vão ter um lugar privilegiado no reino dele. Isso parece familiar. Então, é antigo, né? E, com isso, conseguia muitas vezes algum recurso, alguma coisa, né? Só que para ele via o reino de Jesus como um reino material. Para ele, Jesus estava querendo uma transformação através de uma revolução. Para ele, o trono que ele achava que Jesus ocuparia era o trono de Herodes. Era uma coisa física. E iludido com isso, né? E como o pensamento dele era assim, a cabeça dele era assim, ele foi se iludindo. Embora ele participasse das ações com os outros apóstolos, junto com Jesus, ele não conseguia assimilar, ele não conseguia compreender aquilo, porque ele achava que Jesus era um líder. Jesus tinha o carisma necessário, tinha uma influência sobre as pessoas que ele achava que tinha que ser usada de outra forma. E quantos de nós nos iludimos também, às vezes, com essas coisas? Às vezes a gente vê alguém que faz alguma ação, que se propõe alguma coisa, fala assim, nossa, mas essa pessoa podia estar fazendo outra coisa. A gente também faz esse tipo de julgamento. E assim foi, né? E como na cabeça de Judas o reino era material, o que ele faz? Ele começa a planejar, a criar estratégias, né, para que essa revolução que ele imaginava que aconteceria pudesse realmente acontecer. E Judas, ele tinha uma fraqueza moral, que Jesus sabia que ele tinha. Jesus conhecia profundamente cada um. E ele conhecia, inclusive, quem traz isso para a gente, a Ivone Perena, no livro Encontros com Jesus, ela fala que em encarnação anterior, Judas havia sido Aitofel, que foi conselheiro do rei Davi. Isso no século X a.C. E estava descontente com o monarca, apesar de ser o conselheiro dele. E ele apoiou uma revolta do filho, né, do rei, no Absalão, que queria o trono do filho mais novo, né? E durante essa rebelião que foi feita, essa revolução aí, essa batalha, Absalão morreu. E Judas, né, o Aitofel, aí ficou com medo, né, porque tinha ido contra o rei, ele se suicida, com medo das consequências. Então, ele tinha um traço, que ele já trazia, de ter essa fraqueza, né? Pela traição, pela ambição. E Jesus deu a ele, como deu a todos, as mesmas lições, as mesmas oportunidades, como ele dá para nós até hoje. As mesmas lições e as mesmas oportunidades. Todos aproveitam de forma igual? Não. Porque isso depende do grau de adiantamento espiritual que cada um se encontra, né? Muitas vezes você julga uma atitude de uma pessoa completamente errada, mas na cabeça dela ela está certa. Ela não consegue alcançar uma coisa diferente. Então, era com esses olhos
de compreensão e de bondade que Jesus olhava para todos. Só que Judas achava que Jesus estava demorando muito. Estava muito lento o processo. Aí ele resolve acelerar. Né? Então ele acha que assim, já que Jesus ia tomar o poder, ia se transformar no rei dos judeus, então que fizesse logo. E com esse pensamento imediatista que ele tinha, né, ainda mais juntando com a ganância, com a ambição que ele tinha, o que ele faz? Ele pensou, eu vou fazer, armar toda uma rebelião. Eu entrego Jesus, ainda fico com 30 moedas. E depois que a revolução for feita, né, que ele ia liderar essa revolução, eu liberto Jesus, levo Jesus para o trono e ele ainda vai dever isso a mim. Não é o Pedro, não é o João, não é a ninguém, é a mim. Então o pensamento dele era completamente equivocado. E assim, o que eu penso justamente é isso. Quanto que nós nos equivocamos? Quantas vezes a gente toma uma atitude esperando um resultado e o resultado acaba sendo desastroso? E foi isso que aconteceu com Judas. Ele amava Jesus? Amava. Ele acreditava numa obra de Jesus? Acreditava. Ele confundia o material com o espiritual, mas ele acreditava. Ele queria ajudar? Queria. Claro que ele queria tirar um lucrinho, mas ele queria ajudar. E foi assim que ele se tornou essa figura, né, que tem essa pecha da traição. E por Judas não ter compreendido, quando Jesus dizia o que era o reino de Deus, que era um reino de transformação interior e não um reino voltado para o exterior, para a matéria, ele também não entendeu que Jesus estava apenas semeando, que a colheita seria futura. Jesus não veio com a expectativa de transformar tudo naqueles poucos anos. Ele veio trazer a informação, o caminho para que os outros seguissem depois. E foi confundido, não só por Judas, mas por muitos. Muitos, quando viram o desfecho da situação de Jesus, deixaram de acreditar. Deixaram de acompanhar os apóstolos, se desiludiram, porque também tinham um entendimento ainda muito curto, né, muito pequeno, da grande obra que Jesus veio trazer. E assim os fatos se sucederam. Jesus foi traído por Judas, foi preso. E algumas pessoas falam assim, mas se Judas não tivesse feito isso, ia acontecer a mesma coisa com Jesus? Ia. Aqueles acontecimentos já estavam traçados. Só que Jesus também falava, o escândalo há de vir, mas ai daquele cuja mão for a promotora do escândalo. E foi o que Judas fez. Né? Os fatos se desencadeariam da mesma forma, só que ele acabou sendo um instrumento para que isso acontecesse mais rápido. Só quando Jesus é preso e é condenado, é que Judas percebeu o erro dele. Porque aí ele também foi traído. O que ele havia combinado com os sacerdotes e tudo mais, caiu por terra. Ele até quis voltar e devolver as moedas. E eles falaram, não, agora já está tudo sacramentado, agora o problema é seu. E Judas então se desespera. Porque o plano dele não era aquele, tudo deu errado. E Judas
tomado pelo remorso e pelo desespero, acaba optando pelo suicídio mais uma vez. Quando Jesus estava na cruz, um espírito de luz chega até ele e comunica que Judas havia se suicidado. Jesus sente profundamente, porque amava Judas, como ama a todos nós e a todos aqueles que erram, todos os pecadores, como a gente chama. E quando Jesus desencarna, Jesus vai ter com Judas no umbral. Mas Judas está tão dementado, tão perdido, tão arrependido, que ele nem reconhece Jesus. Mas Jesus permanece ali, até que Judas adormecesse, para ser deixado ao cuidado de outros espíritos. E esses são os 3 dias que Jesus demora, para surgir novamente entre os apóstolos, que surge para Maria Madalena. Então, essa ideia do Judas traidor, ela deveria acompanhar a todos nós. Porque quem de nós nunca, ainda que inconscientemente, não cometeu um equívoco que a outros olhos pareceu traição? Quem nunca se iludiu com alguma coisa e que foi levando aquela ilusão à frente até se dar conta de que o caminho não era aquele? Todos nós. Então, como que nós julgamos e rotulamos Judas como traidor, se todos nós temos essa mesma postura diante de certos acontecimentos? E aí, essa figura de Judas sofrendo pelo remorso, pelo arrependimento, permanece no umbral até que Maria, quando Maria desencarna, ela vai em busca de Judas. Eu já li esse poema da Maria Dolores, que fala, quando eu fiz a palestra sobre Maria, eu li esse poema, mas, gente, eu achei ele tão lindo que eu vou ler de novo. Então, Maria Dolores fala assim, que Maria vai a Judas, que se encontrava na região umbralina, cego e solitário, muito tempo depois da crucificação do Mestre. Então, é assim. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento. Sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu, que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres,
sei que lutas, sei a dor que causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: Mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me de monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde por certo eu vim. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo à vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento, numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial, de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. E isso demonstra que Jesus não se esqueceu de Judas, não se esquece dos pecadores, dos traidores, dos assassinos. Ele, a todo momento, busca levá-los de volta ao caminho seguro. E para isso se utiliza da lei da reencarnação, que oferece novas oportunidades, que oferece recomeço, através do esquecimento, como diz Maria, para que a pessoa tenha a chance de se libertar e de se modificar. Judas precisava dessa oportunidade para que ele pudesse deixar de sentir aquele remorso alimentado pelas mentes humanas que vibravam constantemente a pecha de traidor. E ele sentia toda a energia que era dirigida a ele. E, por caridade, por amor e misericórdia, Maria veio buscá-lo para uma nova oportunidade. Como filho pródigo, Judas retorna para uma nova encarnação. E ele reencarna diversas vezes, sempre com muito sofrimento, a fim de transformar o seu espírito através da dor, através da reflexão, fazendo aquela transformação interior que ele não havia compreendido. Até que Judas reencarna como Joana, na França, para fechar o ciclo crime, expiação e redenção. Joana nasceu em Domremy,
e desde criança tem os dons mediúnicos, ouve vozes, vê espíritos luminosos, que na crença católica, na fé que ela abraçou, eram os santos da igreja. Então ela via São Miguel Arcanjo, Santa Margarida, e eles a orientavam, né, a ter muita fé, e ela tinha uma fé inabalável. Além de ser muito meiga, muito doce, era também muito caridosa. Então ela sempre atendia os necessitados, apesar da pobreza, né? Ela era filha de camponeses, uma região muito pobre, mas ela sempre se propunha a ajudar. Ela não pensava duas vezes antes de oferecer a cama dela a algum peregrino, e ela dormia em cima da palha para oferecer mais conforto àquele irmão. E assim ela vai crescendo e fortalecendo a sua fé. Até que um dia as vozes dizem a ela que ela deveria partir para a guerra. A França e a Inglaterra estavam em guerra desde a morte de Carlos X, a famosa Guerra dos 100 Anos, né, que durou de 1337 a 1453, na disputa do reino, né, entre a Inglaterra e a França. E a França tinha um papel a desempenhar mais tarde. E aí, na França, floresceriam grandes pensadores, grandes filósofos, homens da ciência. E a espiritualidade precisava que a guerra revertesse a favor da França para que essa situação pudesse se consumar. E Joana, então, analfabeta, com apenas 16 anos, aceitando a missão que lhe foi confiada, ela parte para a guerra. Para partir, para ser aceita na guerra, ela se veste de homem, porque era inimaginável uma mulher na guerra. Ela corta muito curto os cabelos e, se vestindo de homem, ela parte com eles para as batalhas. Como os pais jamais concordariam com essa decisão, ela deixa uma carta que ela pediu a uma pessoa conhecida que escrevesse, pedindo perdão aos pais pela atitude dela, mas que ela seguia apenas o que as divindades lhe davam como missão. E assim ela segue e luta bravamente a favor da França. E à medida que ela participa das batalhas, ela vai se tornando peça-chave no comando das tropas, com estratégias que depois foram comparadas a de Alexandre o Grande ou de Napoleão. Então, ela era uma excelente estrategista. E com isso, eles foram vencendo batalhas e batalhas. E ela, munida do estandarte do escudo, ela avança, mas nunca matou ninguém. Só que nós estamos falando de um ciclo. Crime, expiação e redenção. E Joana acaba sendo traída. Traída, presa, ela foi submetida a muitos suplícios, até que por suas falas, os seus dons mediúnicos, ela é considerada uma bruxa. E por isso, queimada na fogueira. Quando ela foi levada para a fogueira, aqueles que a condenaram ainda deram a oportunidade para que ela negasse tudo que ela falava sobre as visões, sobre Jesus, e ela disse que não.
que ela não ia negar Jesus. E assim se cumpre essa missão que ela aceitou e abraçou, e Joana morre na fogueira da Inquisição e se torna depois uma santa, inclusive da Igreja Católica. Aí o que a gente vê? Que Deus, na sua misericórdia, quando Joana morre na fogueira, traída, supliciada, naquele momento, reconhece a bondade e a misericórdia, porque naquele momento a consciência fica livre do amargo remorso que Judas sofria. Liberta da matéria, ela consegue, então, a redenção de toda aquela carga de erros, de equívocos, desde a época de Judas. Então, ela atravessou diversas encarnações de sofrimento e dor para se preparar para essa que seria uma encarnação redentora. Então, quando a gente pensa que muitas vezes nos deixamos também trair pela aparência, pelos bens materiais, caminhar pelo caminho que não é o mais acertado, um dia teremos que retornar. Um dia existirá o mesmo ciclo que se fecha no momento em que a gente consegue entender qual é a transformação que Jesus, que a espiritualidade e Deus esperam de nós. E Humberto de Campos faz, na época em que estava já na erraticidade, ele faz uma entrevista com Judas. Ah, mas Judas já não tinha reencarnado? Tinha. Só que o espírito tem a condição de se apresentar na forma que lhe é mais marcante. E na época em que se comemora Páscoa, Judas retorna ao mesmo ambiente em que ele viveu para reviver aqueles passos equivocados. E como ele é lembrado nessa época, ainda como traidor, como até hoje as pessoas fazem aquelas brincadeiras, né? Se é que isso pode ser chamado de brincadeira, né? De malhar o Judas, até hoje ele sente essa energia. Apesar de tudo que ele passou, apesar de tudo que ele viveu, apesar da redenção da consciência dele, ele ainda sente essa energia que chega até ele. E quando Humberto de Campos faz as perguntas a ele, ele responde assim. É maior a reportagem, mas assim, ó, não vou ler toda, senão passa muito tempo. Né? Humberto de Campos pergunta a ele assim, e chegou a salvar-se pelo arrependimento? Ele fala, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vencido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Desde esse dia,
em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o beijo de perdão da minha própria consciência. E está hoje meditando nos dias que se foram? Porque ele estava lá no local, né? Sim. Estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele, que se acha no seu luminoso reino nas alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nestas estradas o sinal dos seus divinos passos. Vejo-o ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente. E me vem a recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura do traidor. Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome, pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao divino mestre, continuou Judas com seu pranto, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes há muitos séculos, ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. É verdade, concluí, e os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vender. Agradeço a atenção. Um bom dia a todos. Que Deus possa abençoar grandemente a cada um e possa fazer a todos nós a reflexão de quem somos dentro do reino de Jesus. Muito obrigada.